Como assim, Diego, eu tenho que morrer? Você está me desejando que eu morra? Como assim? Essa temática, Lucas, eu quis aplicar no sentido espiritual da coisa. Entendeu? Então, o medo que às vezes as pessoas estão hoje de morrer fisicamente, tem muita gente levando para o espiritual, se é que o pessoal me entende, tem medo de morrer também. Mas é isso que a gente vai tratar aqui, entendeu? Eu até queria abrir pergunta aí na live, você também pode fazer conversando sobre isso, Lucas. As pessoas estão com medo de morrer, tanto fisicamente, e quando você traz para o espiritual, as pessoas também estão com medo de morrer. Mas o interessante é que Jesus, ele traz ele leva o nível de vida no sentido espiritual na graça. Então, assim, morrer no sentido espiritual, isso é o ápice do extraordinário na vida do ser humano. Então não tem por que ter medo. Mas por que as pessoas estão com medo de morrer espiritualmente? Porque elas estão apegadas na sua vida terrena, na sua velha natureza. Entendeu? Só que Cristo tem algo, assim, incomparavelmente melhor, mas o ser humano, Ele se limita a ele isso. se limita a isso. Ele se limita à sua vida terrena, natural, visível, física, palpável, e não se dá a liberdade de morrer com Cristo. E essa morte espiritual, ela resulta na morte física, assim, com mudança de Com mudança de comportamento. atitudes. Sim, sim. A gente vai tratar disso aqui, vou ler um texto. É isso, é um processo que flui de dentro e é exposto para fora. Aí entra o que você falou, com práticas, atitude e comportamento, realmente. Vamos ler um texto aqui para a gente começar a nossa reflexão. Tá? Eu estou livre hoje, pessoal. A gente está livre para caminhar na Bíblia. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Tá bom? O texto que eu vou ler, Lucas, e todo mundo que está assistindo aí, eu quero ler Ezequiel 36, livro do profeta Ezequiel, 36, versículo 26. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26. Esse versículo para mim é um marco dessa morte que a gente morre pela natureza e o renascimento agora no Espírito. Esse versículo para mim é fenomenal. E é um versículo, gente, para você ver que está no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Essa ideia, essa vibe que a gente ouve, Velho Testamento não serve mais, ou não é descartado. Gente, a Bíblia ela é a revelação de Deus, entendeu? Toda a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo, aponta para Cristo. Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Cristo dá o sentido, o gosto, o sabor de toda a Escritura. Mas toda a Escritura é a revelação de Deus. Ela aponta para Cristo. Então eu não posso descartar o Antigo Testamento de forma alguma. Muito pelo contrário, eu tenho que complementar ele no Novo, ou o Novo complementar no Velho e apontar para Cristo. Entendeu? Essa vibe aí da galera de que o Antigo Testamento está descartado. Por exemplo, esse texto que a gente vai ler. A gente pode fazer uma projeção profética. É uma profecia que Ezequiel está dando para Israel, só que você pode fazer uma projeção profética. Olha que interessante. Versículo 26 e versículo 27. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Porém dentro, é dentro? Dentro, isso. Israel, Deus trabalhou muito por fora. Tá vendo como você pode fazer uma projeção profética aqui? Opa, como que ele habitou dentro? Com o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo habitou dentro do ser humano? Jesus teve que abrir a porta. Qual foi a abertura da porta? Morte, crucificação e ressurreição. Quando ele sobe, ele abre a porta, o Espírito desce e habita no ser humano. Até porque ele fala, né? Que ele precisava ir para o Espírito vir. Ele fala em João 16, se eu não me engano, fala isso. Se eu não for, ele não virá. E eu preciso que ele venha, porque o ser humano, a atuação, olha isso. A atuação do ser humano, a atuação de Deus no ser humano é dentro. E é essencialmente o Espírito Santo, então não tem como. É um trabalho de junção ali. Deus, o Pai, o Criador, anciãos de dias, Filho, Jesus, o mediador, o conselheiro, o intercessor, o mediador e o Espírito Santo atuante. Com habitação. Com uma habitação. É o Espírito Santo que traz a plenitude de Deus no homem. E você pode perceber que a Bíblia ela trabalhou para isso, né? Trabalhou para isso. Para chegar no Espírito Santo habitar no homem. Isso, a gente vai tratar disso, porque o homem cai lá em Gênesis, mas ele é levantado na cruz, na ressurreição. Ele é levantado na ressurreição de Jesus. Então, olha aqui, Então lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo.
tirarei de vocês um coração de pedra. A pedra remete o quê? Tropeço. A lei foi escrita em quê? Em pedra. Nossa. Então, eu porei dentro de vocês olha aqui. Tirarei de vocês um coração de pedra. Cara, olha isso, que louco. Lei e graça. Moisés e Jesus, tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em Moisés a lei ela foi trazida em pedra. Em Cristo a graça veio trazida na carne. Ele se fez homem. Ele se fez carne. João fala, ele se fez carne. Olha que louco. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha, versículo 27, gente, escuta isso aqui, ó. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Deus trabalhou com Israel, trabalhou com o ser humano, mas essa transformação não foi possível porque dentro do ser humano havia uma corrupção. E Deus falou, pronto, eu vou arrancar esse coração de pedra e vou pôr um coração de carne, um coração vivo. E porei meu espírito nesse coração de carne para ele trabalhar, ele desenvolver a resposta que eu quero de vocês. E aí você vai passar a observar meu estatuto, os meus juízos, os meus mandamentos, porque vai ter uma atuação divina dentro de você. Entendi. Entendeu? O homem sem Deus, sem atuação divina, ele não vai conseguir de forma alguma dar essa resposta. Entendeu? Então até para crer, para ser salvo, até para crer que você morra com Cristo, ressuscite com Cristo, é uma atuação divina. É Deus trabalhando. Diego, o que a gente tem que fazer, Lucas? Dar resposta. Só dar a resposta. E o que é dar resposta? Crer, se render, se entregar, se permitir. Essa é a resposta que Deus quer. Entendeu? Então, tipo assim, o que você está falando, então tem que olhar para Cristo, tem que olhar para Deus, tem que olhar para essa obra consumada dele. Jesus. E reconhecer isso. Isso. É isso que envolve a questão da morte, da mortificação de você mesmo. É você olhar para Cristo, reconhecer você. Isso. Como que é? Isso aí, né? Então vamos lá, vamos entrar nesse ponto assim mais pragmático nisso aí. O texto aqui está ok, então, né? Sim. Então, darei um coração novo, tirarei um coração de pedra, colocarei um coração de carne, porém meu espírito para habitar dentro de você, para que vocês caminhem no que eu almejo. Então é o seguinte, vamos lá no início. Quando Deus cria o ser humano, vê o horário para mim, tá? Quando Deus cria o ser humano, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o homem é criado a partir de um espelho. Ele é criado a partir de uma imagem. Entendeu? Deus Pai deseja fazer. Cristo é o molde. Irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas Jesus veio primeiro que Adão. Tá? Adão não foi o molde de Jesus, não. Jesus foi o molde para o ser humano. Isso a gente vai tratar numa outra live, mas é um assunto muito interessante. E Jesus é o molde para se fazer o ser humano. E o Espírito Santo é quem executa, quem atua. Ele faz a ação, entendeu? Deus deseja, Deus tem o sentimento, a vontade. Jesus passa a ser o modelo, a palavra ativa. E o Espírito é quem executa. Isso. Então quando o ser humano é criado, Lucas, ele é criado com uma imagem plena de Deus na terra. Então, quando o ser humano foi criado com a imagem plena de Deus na Terra, a resposta que o ser humano dava a Deus era perfeita. Perfeita. Deus não precisou dizer, Lucas, e o pessoal que está ouvindo, para Adão amar Eva. Deus não precisou dizer, Adão, seja justo. Adão, seja respeitoso. Adão, oferte a Deus. Adão, tenha domínio próprio. Adão, seja longânimo. Adão, faça o bem. Por quê? Porque toda a divindade de Deus, quando ele cria o homem é feito de forma plena. E toda a característica de Deus é atribuída ao homem na criação. Então até aqui, um homem tranquilo, fluía Deus na terra. Como, Diego? Através do ser humano. Olha que isso, olha que doideira. Deus era pleno na terra através do ser humano. Por isso que fala que ele é a imagem e a semelhança. Isso, perfeito. Faremos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. É Deus na terra. O ser humano é Deus na terra. Só que, até aí, ok, beleza. Só que vai entrar o pecado na história. Aí, a partir do pecado, essa imagem e semelhança no ser humano, ela passa a ser desconstruída. Por quê, Diego? Porque Deus dá o livre-arbítrio para o homem, dá a opção de escolha.
Lucas, o homem tem responsabilidade. Isso Diego, isso não é ruim, não, isso é perfeito. Você imagina se Deus tivesse feito o homem robô? O homem ia ser perfeito, não ia errar nunca, mas ser algo robótico. Isso demonstra o amor dele, né? O amor dele. Deus quer algo intencional. Tipo assim, Deus quer que você tem... a gente tem capacidade de raciocinar, de escolher, de pensar, de inteligência. Então, é nós que sabe? Paulo fala em Romanos 12, um culto racional. Sabe assim, você ter a capacidade de pensar, Lucas, e você decidir. A gente tem responsabilidade. Agora, se Deus tivesse feito um homem robótico, não haveria nada disso. Então, o homem escolheu isso. A desobediência a Deus. Entendeu? O homem escolheu o pecado. Seria realmente uma religião, né? Algo que oprima, algo que se fosse robótico. Exatamente. Se fosse robótico, o homem tiraria a responsabilidade do ser humano. Eu e você que está assistindo aí, a gente não teria responsabilidade. Entendeu? A gente desenvolveria uma vida perfeita, mas como Deus no controle. Só que assim, como é que Deus está no controle hoje? Ele age, ele fala, ele atua e espera que o ser humano responda. Só que essa resposta, eu e você temos responsabilidade. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. De fato, quando ele fala que façamos o homem nossa imagem e semelhança, fomos feitos imagem e semelhança. A gente tem domínio sobre nós temos responsabilidade. Isso é incrível, cara. E ele até fala pra gente governar, né? Cultivar a terra. Então, o governo do homem na terra era Deus na terra. Aí o que acontece? Entra o pecado. Quando entra o pecado, desconstrói essa imagem e semelhança de Deus no homem. E aí passa a reinar, literalmente, a natureza pecaminosa no homem. Isso é tão enfático, isso é tão, assim... Claro, né? Claro, que é aquela conversa que nós teve lá. A criança. Eu tenho minha filha, gente. 1 ano e alguns mesinhos aí. 1 ano e 3 meses. E a minha filha, o que acontece? Às vezes ela se ira. Criancinha, pequenininha. Às vezes ela se ira. Criança, a gente vê, às vezes, ela é birrenta. Às vezes ela é egoísta, não quer compartilhar o brinquedinho com a outra criança. A criança, quando chega a uma certa idade, começa a mentir. Assim, essa desconstrução do pecado está enraizado na natureza do ser humano. E é senhor, né? É senhor, ele domina isso no ser humano. E vai chegar a um certo ponto, uma idade que a criança, o jovem, adulto vai chegar e vai perceber isso, que ele não consegue por si só. Não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue passar por uma injustiça e abaixar a cabeça, não consegue se entregar, não consegue morrer. Porque até quando eu entendo que eu preciso morrer, é porque a minha vida já não vale mais nada, né? Isso. O meu jeito, as minhas atitudes, ela é desprezível. Isso, mas aquela conversa que a gente teve, qual é o pecado do ser humano? Perfeito. Querer ser Deus. E quando nós queremos ser Deus, a última coisa que a gente quer é morrer. Não. Qual que é a busca incansável hoje? Cara, vida longa. Vida longa. Então, saúde, bem-estar, cuidados próprios. Enfim, uma vida. Quanto mais longo você conseguir viver, é melhor. Porque ninguém quer morrer. E o engraçado de tudo isso é que quem criou a vida, o próprio Jesus, se entregou à morte. Por mim, pela gente. É Filipenses que fala que a gente tem que imitar Cristo. Imitar Cristo. Sua humildade, né? Sua humildade. Sua postura. Mesmo sendo Deus, se fez. E a gente é homem que quer se fazer Deus. Como, Diego? Um exemplo, a gente não quer morrer. E é tão importante esse tema porque Jesus ele transforma tanto o sentido espiritual da coisa, de morrer, como fisicamente também. Nossa, perfeito. Entendeu? Quando ele fala sobre Lázaro, João 10, João 11, João capítulo 11, aquele que crê em mim ainda que esteja morto, viverá. Rapaz, ele está elevando a vida terrena que a gente tem aqui, na vida eterna que ele disponibiliza. Aquele que crê em mim ainda que esteja morto, tanto espiritualmente, como a gente decide morrer à velha natureza, como fisicamente, em Cristo a gente ainda viverá. Então assim, deixa eu te explicar. Quando eu falo que você tem que morrer, é porque eu estou dizendo que tem algo melhor para você. Algo melhor para a gente. Então quando eu faço essa afirmativa, nós temos que morrer, eu estou dizendo, gente, existe algo melhor para nós. Só que às vezes a nossa cegueira não nos permite a gente ver isso, Lucas. Mas existe uma vida melhor, tanto fisicamente, como Paulo disse, o meu viver é Cristo e o morrer... Não, o meu viver é lucro
é lucro, meu morrer é lucro, e o meu viver é Cristo. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo no âmbito físico da coisa. E no âmbito espiritual, também Jesus disse para Nicodemos, né? O que Jesus disse? Se você não nascer de novo, né? Quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, o reino dos céus. Quando Jesus fala reino de Deus, ou reino dos céus, Jesus está falando da plenitude, até maior do que foi dado a Adão lá em Gênesis, agora através de Cristo, entendeu? Para a raça humana, vai envolver tudo. Vai envolver tudo, gente. Uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida plena, de paz, de domínio, de confiança, de esperança, longanimidade, certeza, convicção, adoração, sacerdócio, vocação. É uma vida plena. E essa vida plena é disponibilizada em Cristo. Entendeu? Então, tem uma pergunta para ser feita aqui. Então, por que eu tenho que morrer porque a minha vida ela não vale mais nada? E a vida de Deus em mim, ela traz esperança para o mundo? Como que é essa? Assim, morte, o que significa morte? Morte é o término de uma vida, o término de uma vida. Então, morte significa isso. Se eu pesquisar no dicionário, vai estar isso aí lá. Morte é o término de uma vida. Quando Jesus vem e fala sobre esse novo nascimento, que até então não tinha falado com esse impacto, com essa veemência que Cristo vem trazer o reino, que Jesus já começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando ele quer estabelecer o reino, o start para ser estabelecido esse reino dentro de nós, que o reino não é fora, é dentro, precisa dessa morte. Por que, Diego? Porque não é que a nossa vida não vale. A questão é que a nossa vida está corrompida por causa do pecado. E para ter essa vida plena no reino, precisa passar por esse novo nascimento. Então Jesus fala isso. Não tem como a gente pegar algo novo e pôr em algo velho. Como isso? Então o reino não tem como conciliar com a nossa velha natureza. Entendeu? Isso até é tão real, gente, que às vezes as pessoas usam capas para isso. Entendeu? E sistemas, religião, práticas, atitudes que usam como capas isso, mas não existe. O reino de Deus só é possível através do novo nascimento. Então o reino de Deus é tudo o que Deus vai fazer. Tudo que Ele é e tudo que Ele vai fazer está acoplado no reino. E tudo que Ele vai fazer parte do novo nascimento. Então o que é o novo nascimento? Parar com essa vida de velha natureza e morrer ela, sabe? Martirizar ela. Uma intervenção, se muda de caminho. Isso. E aí nasce o novo nascimento. Acontece um novo nascimento, que é no espírito. Entendeu? Aí aquela pergunta lá, tipo assim, se você disse, e aí, Diego, tipo assim, como que eu faço para nascer de novo? Perfeito. Entendeu? Porque Nicodemos disse para Jesus, gente, terei que voltar de novo pro ventre da minha mãe? Pode um homem sendo velho, voltar pro ventre da sua mãe e tal. Não, Jesus está falando do espírito. Entendeu? Assim, como que eu vou te explicar? Novo nascimento. Quando a criança vai nascer, ela não faz nada, apenas dá a resposta que o organismo da mãe faz. Que o organismo quer arrancar a criança fora. Tipo assim, tá pronto, ela quer que a criança nasça. E a criança vira, né? Ela fica em posição para sair. Assim, o organismo da mãe trabalha para a criança ser gerada. Alimenta tudo. Tudo. E o que a criança faz é só dar resposta. E essa resposta é natural, Lucas. A criança não tem que calcular, trabalhar. Não, é natural. É natural. Então, o novo nascimento nosso em Cristo é natural também. Porque mais do que a gente precisa nascer de novo, Deus deseja que a gente nasça de novo. Por quê, Diego? Porque é a graça de Deus. O reino de Deus para a gente viver, Deus quer mais do que nós mesmos. Então é a graça em Cristo manifestada. Deus está falando assim, eu quero que vocês nasçam de novo. Eu quero gerar de novo. Só que o ser humano precisa dar resposta. E é perfeito pensar Qual que é a resposta? E é perfeito você pensar nisso daí, que vai entrar na resposta. Porque hoje a gente pensa, novo nascimento, uma vida, as pessoas têm medo dessa nova vida. Tem. Entendeu? E a criança, quando ela nasce,
ela tem tudo preparado, ela tem um berço, ela tem uma fralda para ser posta, ela tem uma mãe para dar leite, ela tem um cuidado todo. Perfeito. Mesmo que vai entrar num ambiente diferente, ela tem um cuidado, uma pessoa para amar. Perfeito. Às vezes, até falar assim, não, às vezes a criança prefere ficar dentro do ventre, né? Não, tem que sair para fora, girar, desenvolver. E isso é tão importante você estar falando aí, realmente. Só que assim, isso Jesus leva para o espiritual, né? Espiritual. Que a nossa vida terrena não tem tanto valor. Por quê, Diego? Porque ela veio do pó voltará. A gente vai passar por uma transformação física também. E de um corpo incorruptível e eterno como é de Cristo. Paulo fala isso. Então, assim, o que você falou realmente é muito importante. Porque as pessoas têm medo, né? Tem medo dessa nova vida. Tem medo dessa nova vida. Porque assim, ó, o Evangelho, escuta isso aqui, ó. Eu costumo falar isso. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, ele causa 2 sentimentos na pessoa. Por exemplo, tem pessoas que vão ouvir o Evangelho e vai se maravilhar do Evangelho, vai ficar encantado, maravilhado e vai se entregar. Por outro lado, existem pessoas que vai ouvir e vai se escandalizar. Esse escândalo vai ser como uma ofensa para a pessoa. Vai se retrair, entendeu? Então, assim, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, que é a boa notícia, que o Salvador veio para salvar, e o que você precisa fazer é entregar a sua vida, é vida por vida, eu dou minha vida, mas quero a sua vida, entendeu? Às vezes as pessoas vão se ofender, porque ela tem que abrir mão do governo, entendeu? Nascer de novo é Cristo governar, e Cristo governar é Cristo governar. Ele é Senhor, né? Ele é Senhor. Então, não vou poder, sabe? Não, Cristo governa. Só que assim, outra coisa bacana a gente falar aqui, falar assim, eu nasci de novo, não vou pecar mais. Não é isso. A gente está sujeito ao pecado por quê? Por causa do nosso corpo. A transformação de espírito, alma, coração e mente, ela é simultânea no crer e aceitar e ter uma vida com Jesus. Mas o corpo é a parte final. Então a gente tem toda a transformação dentro de um corpo que ainda é terreno. Então a gente está sujeito às corrupções da terra, a degradação do nosso corpo e ao pecado também. Só qual que é a diferença? O novo nascimento brota o Espírito. E o Espírito fala assim, não, agora a lei não é mais a lei do pecado. Agora é a lei do Espírito, lei da vida, lei da graça. Então gera um governo dentro da gente. Entendeu? Entendi. A gente pode pecar, no sentido que talvez a gente pecará, mas esse pecado não governa mais nossa vida. Entendi. Não é mais nosso Senhor, foi o que você falou. Agora, porque em Romanos ele cita muito sobre o pecado e o senhorio de Jesus. Ele fala que o pecado, ele era o senhor sobre a terra. Sim. Ele era o senhor e ele dominava, e está escrito na Bíblia que a natureza humana, ela é inimiga de Deus. Por causa do pecado. Por causa do pecado. Agora, Jesus sendo o Senhor, a gente agrada a Deus tendo fé nesse Jesus. Se entregando e morrendo nessa morte. O que a gente faz, gente, pessoal, é só dar resposta à ação de Deus em Cristo, entendeu? Porque por mais que eu e você seja uma pessoa boa, nós não vamos conseguir ser como Jesus, entendeu? Assim, fazer a obra salvadora e justificadora que Cristo fez. Não, o que nós fazemos agora é somente dar resposta, entendeu? Então, ser justo, amar o próximo, companheirismo, santidade, pureza, esperança, fé, gratidão, louvor, adoração, é somente resposta daquilo que Cristo fez. Então a nossa vida está estabelecida no que Cristo fez, não no que a gente faz. Entendi. Entendeu? Porque se a gente levar as nossas atuações, respaldo, não vai adiantar. Porque tem dia que a gente está bem e tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra. Então o segredo é converger para Jesus. A nossa vida, a vida do ser humano precisa ser convergida para Jesus. E deixa eu fazer uma analogia sobre isso aí. Eu conversei com um rapaz que é viciado, e aí eu perguntei pra ele, aí eu te pergunto pra todo mundo. Às vezes a gente tá passando por uma situação na nossa vida e a gente tá sofrendo com essa situação. Um vício, um exemplo. A gente tá sofrendo com isso. A gente luta e fica nesse vício. E aí eu parei pra pensar, caramba, a gente que somos ser humano, a gente é viciado em qualquer coisa. Às vezes no celular, qualquer outra coisa que tem no mundo hoje que nos influencia. A gente sofre nesse vício, a gente é mercê desse vício. Aí eu falei assim, por que a gente não está disposto a sofrer para viver uma coisa melhor? As pessoas falam assim, nossa, é difícil mudar. Não, você já está sofrendo nesse vício seu. Você já sofre, você já é escravo disso. Por que você não quer sofrer um pouquinho mais
ou um pouco mais para você ter uma vida melhor. E as pessoas ficam colocando muito a questão de, não, vai me machucar, não consigo. Tem pessoas que é viciada, é desprezada pela família, tem pessoas que é viciada, é desprezada pela sociedade, tem pessoas que é nem relacionado, nem é chamado pelo próprio nome, é chamado pelo apelido. É mendigo, bêbado, drogado. Então a pessoa é desconsiderada, ela já sofre essa discriminação, esse isolamento. E porque ela não está disposta a sofrer para ter uma nova vida, entendeu? A renunciar à família e falar assim, nossa, eu quero uma ajuda, eu quero ser levado a uma clínica, entendeu? Então a questão não é o sofrimento, a questão é porque você não quer sofrer para mudança de vida, entendeu? Entendi. Então o ser humano, ele gosta do conforto. Então, enquanto está beneficiando ele, e até o ponto dele se machucar, o ser humano fica confortável. E é engraçado entender sobre a morte, que quando você morre para viver uma vida nova. E Isso. essa vida nova te beneficia, mas ao mesmo tempo beneficia quem está perto de você. Então não se diz sobre Não, é você. egoísta, né? Egoísmo. Se diz sobre todos que estão ao seu redor. Eu até uso bastante esse termo quando eu posto referente à leitura da Bíblia, de alguns livros, que ajuda no desenvolvimento pessoal. Eu até falo, não seja egoísta, né? Não seja egoísta. Então, você não lê, ou não estuda, ou não quer ser uma pessoa melhor só por você. É pela sua família que está na sua casa, é pelos seus amigos, é pela igreja que você congrega, é pelas pessoas, entendeu? O mundo precisa de pessoas melhores. Então, quando eu falo assim, a pessoa não quer ter uma transformação, está sendo egoísta. Com ela e com ela e com as outras pessoas. Tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Então, vamos falar algo assim, então, resumindo as nossas questões, tipo assim, que eu posso dizer, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é Cristo, é o Espírito governar a nossa vida. Ele vai remeter a gente a viver isso, entendeu? Que era o que fazia Adão remeter a Deus. Mas quando Adão peca, ele praticamente está vomitando isso aqui. E agora, de novo, o Espírito Santo pega todo o conteúdo divino e insere para dentro do homem. Isso é o novo nascimento. Gerar a nova vida, o Espírito Santo governando a nossa vida. Então, quando você fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo ser uma boa pessoa, eu não consigo fazer isso, não consigo ter domínio próprio, não consigo ser longano, não consigo ter fé, não consigo... É porque a velha natureza está governando. Tá dominando, porque quando o Espírito Santo governa, isso é natural. Entendeu? É um desenvolvimento. Você nasce como bebê. E você vai caminhando isso, e crescendo. Diego, e o que a gente pode dizer é assim, como eu consigo, o que envolve o novo nascimento? Pessoal, eu vou dizer uma coisa, o que envolve? É eu olhar para mim, você olhar para você e ver a sua miséria, ver o seu pecado, ver que nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar ao ponto que Deus espera que chegamos. É o ponto de partida. Eu olho para minha miséria. Foi que a lei quis fazer, né? A lei de Deus. A lei mostrou que o ser humano não é capaz. Entendeu? Todo o cenário do Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Para mostrar que Jesus é o único suficiente. Que intermediador, mediador, salvador. É o único. Então o novo nascimento já começa aí. Eu olho para mim e falo, opa, não tenho solução. Então, quem tem solução? Cristo. Aí você vai olhar para Cristo e Cristo vai dizer, novo nascimento. É preciso nascer de novo. Então, nascer de novo é dar um stop, parar, para dar um restart, um recomeço. Só que esse recomeço, o Espírito tem que governar. Então tem que tirar o meu eu da jogada, o meu eu de campo. E permitir que o Espírito Santo governe. E é perfeito dizer que você, o novo nascimento e esse reconhecimento, você olha para Cristo. E Deus, quando ele vai olhar para o ser humano, ele não olha mais para o ser humano. Ele olha para através de Cristo. Porque se ele olhar através do homem, a ira cai. A justiça, o juízo cai. A ira e a justiça caiu em Jesus. Então quem está respaldado em Cristo, os eleitos são os que estão em Cristo. Exatamente. Agora, tem que entender isso. Não é quem está na igreja, não. Não é quem usa terno, não é quem prega, não é quem canta. Não é. É quem está em Cristo. Os que estão em Cristo manifestam o reino. E o reino não é manifestado geograficamente dentro da igreja. Não, o reino ele é móvel, ele é real. Então ele é transferido para a sua vida pessoal, para a sua vida em família, para a sua vida como cidadão, como membro do reino, como participante da igreja. Enfim, o reino ele é... Porque se eu sou uma pessoa aqui, dentro, e se eu sou uma pessoa lá fora, que reino é esse?
Entendeu? O reino não é geográfico. O reino ele é espiritual, ele caminha. É porque o geográfico ele te domina, né? Agora quando você tem o reino de Deus, você domina o geográfico, né? Isso. Você domina o ambiente. Onde você chega, o reino você domina se o transforma. mundo. Isso. Glória a Deus, é isso mesmo. Tem alguma anotação sobre, pega aí, sobre a mensagem que mandaram aqui? Deixa eu... Sim, aqui, ó. Aqui, ó. Conclusão, né? Conclusão, isso. Se eu não nascer de novo, o que acontece comigo? Se eu não nascer de novo, o que acontece comigo? Nossa, Foi o que Jesus disse. Se não há novo nascimento, se não há morte, não há novo nascimento. Se não há novo nascimento, não há nova natureza do Espírito. Se não há nova natureza do Espírito, não há compatibilidade com o reino. Então a gente precisa nascer de novo. Isso é tão, assim, é tão da hora falar sobre isso. Por quê? Porque o novo nascimento é dentro, Lucas. Então eu não posso julgar. A gente querer rotular o negócio. Não, o novo nascimento é quando a pessoa começa a usar uma roupa, certo tipo de roupa. O novo nascimento é quando a pessoa começa a ter algumas práticas religiosas. Não, cara, o novo nascimento ele é interno, sabe? Que adianta a gente ter práticas religiosas, Lucas, que envolve a instituição religiosa que a gente vive, e dentro da gente ainda ter sinais, sabe, grotesco da velha natureza. Jesus fala, né? Entendeu? Quer saber o que é os fariseus? Olha os frutos. O resultado, as atitudes deles. Aí denuncia o que está dentro, né? Porque você não consegue dar... Vou fazer uma pergunta aqui. Você consegue dar amor tendo ódio dentro de você? Não consegue. Então é um contraste, né? Um embate. E o novo nascimento, você tem que ser real, arrancar essas capas. Arrancar essas capas que a sociedade tenta pôr, que o sistema religioso tenta pôr sobre o ser humano. Você tem que arrancar isso. É por isso que todo choque que tem com Jesus, tem que haver sinceridade. Eu aceito Jesus, tá? Você está sendo sincero com ele? Com ele. O que é ser sincero, Diego? Mostrar suas feridas. Mostrar suas dores. E ele é essa transformação. Entendeu? Ele é essa transformação. E já no início do ministério de Jesus, o ser humano, o povo lá da Judéia, da Galileia, conseguia entender isso. E por isso que os enfermos iam até ele. Sabe? Ele conhecia. E quando de fato havia esse reconhecimento, quando Jesus curava alguém, ele curava não somente o físico da pessoa, mas o espiritual. Que ele dizia, vai-te em paz, a tua fé te salvou. O foco da obra de Jesus é a salvação. Por que, Diego? Porque a salvação, escuta isso, ela é a porta de entrada para tudo que Deus vai fazer. Entendeu? Nasci de novo, sou salvo, no espírito e na alma. Entendeu? E aí quando eu sou salvo, toda a extensão de atuação de Deus no reino, na terra, no céu, enfim, o que Deus vai fazer, eu estou ocupado. Eu estou junto. Por quê? Porque agora eu faço parte do reino. Então quer dizer que a vida cristã que você vive depois dessa morte, não tem como você viver a sua vida com a vida de Cristo junto. Não tem como. Não tem como. Porque é um choque, né, de realidades. É um choque. A nossa natureza diz assim, Lucas, você tem que merecer. A graça já disse que nós não somos merecedores. A nossa natureza diz que a gente tem que estar... tem que ter para ser, né? Tem que ter para ser. Já na graça diz que Cristo nos faz para termos resposta, execução e ter a manifestação, mas Jesus nos faz primeiro. A nossa natureza diz que a gente tem que estar em evidência. A vida cristã já diz que você tem que se rebaixar, que eu diminua para que ele cresça. A vida nossa diz que a gente tem que barganhar para ganhar, para ter, sabe, acumular. Jesus já vem diz, é melhor dar do que receber. Então assim, é um contraste muito, muito grotesco, sabe, muito grande. É tudo o contrário, tudo antagônico. Ensina a nosso sistema social diz e o que Jesus diz com seu ensinamento. Por isso que é um choque de realidade, entendeu? E é um dos motivos porque muitos não conseguem aceitar o ensinamento de Jesus. Por quê? Porque eles tentam olhar para um ângulo visível da coisa. Mas se primeiro você não olhar com o sentido espiritual, você não vai conseguir entender isso. Entendeu? Os ensinamentos de Jesus, se você quer olhar só na questão sociológica, materialista da coisa, meritocrática, você não vai conseguir entender. Mas se você olhar no sentido espiritual, de que nós somos miseráveis sem Jesus, aí fica mais fácil do ser humano entender, tá bom? Então, resumindo toda a nossa live aí, eu e você precisamos morrer. Morrer com o nosso eu, morrer com a nossa natureza. Permitir que o Espírito governe, tá? Vai governar e vai nos direcionar
a darmos a resposta que agrada a Deus. Entendeu? É engraçado quando você olha para si, você deseja isso. Você pede socorro. E aí é que entra, né? Não é mais você está querendo isso, mas é mais Deus do que você nisso. Ele quer que você morra mesmo, porque a sua vida já não... Eu vou até ler um texto aqui, a gente Deixa vou meditação, concluir. né? Romanos, Paulo vai escrever aos Romanos, e ele escreve assim, ó, capítulo 6. Ele diz assim, ó, ou será que vocês, capítulo 6, versículo 3, Romanos, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Tá junto, né? Entendeu? Esse é o batismo. Primeiro batismo. O batismo na morte de Jesus, não é batismo nas águas. Ele diz assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós temos novidade de vida porque Cristo ressuscitou. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, olha isso, Romanos 6,6, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6,7, escutem isso. Pois quem morreu está justificado do pecado. Por isso que eu falo, nós temos que morrer. A morte, Lucas, gente que está assistindo a live aí, é um sinal de que nós fomos justificados. A gente tem que escolher morrer, entendeu? Não dominar, não governar mais nossa vida. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Então, se eu creio que de fato eu morri, eu não tenho mais nenhuma preocupação. A nossa preocupação, escute isso, o nosso excesso de preocupação, ela tira o sentido da palavra de Deus. Ela deixa a palavra infrutífera na nossa vida. Então, morra para si, a gente tem que morrer. Então, não vou ter mais preocupações, os meus sonhos não vão fazer mais sentido, porque agora eu vou querer que Cristo governe. Então, o que vai fazer sentido na minha vida, Diego? O reino de Deus, a vontade de Deus, os sonhos de Deus, as promessas de Deus, a vida de Deus, entendeu? Então, quando às vezes as pessoas me perguntam, Diego, qual que é o teu sonho? Eu fico até difícil de responder isso. Também. Porque, qual que é o teu sonho, Diego? Eu tento fazer o possível para minha vida não ter mais valor. Eu faço o possível, eu luto contra o meu eu, para que minha vida não tenha mais sentido. O que Paulo faz com tudo que ele conheceu de esterco? Paulo fala, tudo que eu era, tudo que eu sei, não faz mais sentido nenhum depois que eu conheci a Cristo. Porque Cristo, ele eleva o nível de vida. Aí Paulo também diz assim, Atos capítulo 20, olha o que ele diz. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o meu sonho é fazer com que Cristo seja pregado, ensinado, declarado, anunciado ao mundo. Agora, então, a nossa vida, a gente tem que morrer para nós, entendeu? Deixar de ser egoísta. Porque se Cristo nos amou e morreu, deu a sua vida, e se nós agora reconhecemos esse amor, a gente não consegue amar o próximo porque a gente não reconheceu o amor de Jesus, entendeu? Porque eu não consigo amar, porque eu não consigo entender que eu sou amado. Quando eu não consigo perdoar alguém? Quando eu não consigo entender que eu fui perdoado. Quando eu não consigo ajudar alguém? Quando eu não consigo entender que Jesus me ajudou. Então é tudo uma resposta para o mundo. É uma resposta. Gente, Cristo é a base, é o modelo para toda atuação, para toda vaso. Toda atuação, Jesus é a base, é o reflexo. Ele é o espelho. Entendeu? Amém. E agora toda atuação má do ser humano, que a gente vê aí, corrupção, maldade, pecado, enfim, toda desconstrução, é reflexo de Adão caído. Então, o mundo está desse jeito. Tá desse jeito. Aí, Diego, onde você não falou de Satanás, do diabo? Onde entra o diabo, Satanás nesse cenário? Gente, ele aproveita. Essa brecha, né?
que ele fez no Éden? Ele aproveitou a brecha de Eva, de Adão. E hoje, essa desconstrução, ele aproveita. E é como se ele estivesse jogando a gasolina na fogueira. Entendeu? Agora mais ainda. Isso, o homem fez a fogueira. Satanás vai lá e joga gasolina. E só um pode apagar esse fogo. Só um, não é o lado bom nosso não, viu? Não são as nossas práticas positivas, não. Perfeito dizer que o homem criou o fogo, né? Isso. Aí a palavra de Deus fala assim que jorra águas vivas dentro de você. Então não é jorra fogo, é águas agora que flui, né? É só ele que apaga. Só ele, Satanás joga gasolina. Então, amém? Você vai cantar mais um louvor? Só a estrofa daquele louvor lá que eu fiz lá, pra que a gente venha desejar essa fala. Da sua música? Eu quero me negar. Glória a Deus. Quero me rasgar. Eu quero me negar. Eu quero me rasgar. Glória a Deus. Colocar o meu eu lá na cruz. Glória a Deus. Entregar o meu ser a Jesus. Esse Senhor. Colocar o meu eu lá na cruz. Entregar o meu ser a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, pessoal? Tá ok aí, pessoal? Tá ok aí? Então, é isso aí. Bora, né? Espero que você tenha ouvido com o coração, tá? E entender que a gente precisa se entregar, passar por esse novo nascimento. Espírito Santo governando nossa vida. E é isso, tem mais coisa para dizer? Amém. Então, pessoal, quero agradecer aí todo mundo que participou da live ao vivo, tá? De coração. Se provavelmente permanecer ainda esse período de quarentena, a gente vai estar fazendo outras lives, tá? Esporadicamente, não vai ter uma regra de dias. E sempre que a gente for fazer, a gente vai estar compartilhando aí na página, tá bom? E quero agradecer, tá? Pela sua vida, dizer que a gente ama a sua vida, tá? Você é uma pessoa importante. Tá? Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma alma? Cristo. Para a sociedade, Cristo. Sabe qual que é o valor de uma alma? O que o Lucas falou aqui? Deus. Deus é o valor de uma alma. Por quê, Diego? Porque o próprio Deus desceu para resgatar essa alma. Então, qual é o valor de uma alma? Deus. Para a sociedade tem diferenças. Né? Para o sistema tem diferença. Até para o sistema religioso. Sim. Até para as igrejas tem diferença. Quem é mais importante, quem é menos importante. Mas para Deus, Ele deu a sua própria vida. Amor de tal maneira, né? Incalculável. Calculável. Ele mesmo... Gente, a vida do ser humano custou a vida de Deus. Você consegue entender isso? Marca essa frase aí. A vida do ser humano custou a vida de Deus. Meu Deus do céu. Então, glória a Deus, tá? A gente agradece vocês. Permaneçam em oração. A gente passa por esse período aí, né? Como eu disse no começo, eu espero que essa busca por Deus permaneça, tá? E que o ser humano não lembre de Deus só nesse período. E que isso construa na gente uma vida cristã saudável, tá? Amém. De secreto, de vigor, de vitalidade espiritual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Amém? Forte abraço. Tenha um bom domingo com a sua família. Bom domingo para você, sua família, tá? Comunhão. E é isso. Glória a Deus. Deus abençoe. Ele é meu pastor. Gente.